Boa noite, a graça e a paz. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso esteja abençoando a sua vida. Vamos orar antes de começar o nosso estudo. Deus abençoa de uma forma muito especial a cada vida, a cada pessoa. Que em nome de Jesus o Senhor possa aplicar esse estudo aos nossos corações para a glória e louvor do teu nome em Cristo Jesus. Obrigado, Deus, pela tua bondade, pelo teu amor, direção e cuidado. Obrigado por esse momento onde podemos aprender mais um pouco da tua palavra. Aplica a mesma em nossos corações e ajuda-nos a entender cada vez mais a tua verdade para a glória, louvor, adoração e magnificação do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bom, o nosso estudo é panorama bíblico. Já estudamos o Pentateuco, primeiro estudo, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Agora, entramos nos livros históricos. Nós falamos a última lição, que são 12 livros históricos: Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 livro de Crônica, Esdras, Neemias e Esther. Também falamos que no original não existe primeiro e segundo. É somente um livro de Samuel, um livro de Reis e um livro de Crônicas. Estudamos também que os livros históricos, que é a segunda divisão do Antigo Testamento, são divididos em 3 divisões: os livros teocráticos, os livros monásticos e os livros da restauração. A primeira parte, os livros teocráticos, ou seja, o governo de Deus, vai do tempo de Josué até Saul, de 1405 a 1443 a.C. Os livros teocráticos é dividido em os 3 primeiros livros históricos: Josué, Juízes e Ruth. Juízes, nós estudamos que o tema central é a obediência redunda em bênção de Deus e a desobediência redunda na disciplina de Deus. O versículo base está em Juízes 21, verso 25. Estudamos também que a história dos juízes é uma história que vai se repetindo em cada vida, em cada história de cada juiz. Ou seja, são 13 juízes e essa história vai se repetindo na vida deles da mesma forma. Primeiro, o povo serve ao Senhor, depois o povo abandona Deus com o pecado de idolatria, vem a escravidão, o povo clama ao Senhor, ao favor divino, Deus ouve o apelo e envia um juiz que liberta Israel e o povo volta a servir a Deus e a história continua, e isso em todos os juízes. Como eu já falei, são 13 juízes. Esse quadro pode te demonstrar o nome de cada um deles de uma forma muito especial e a atuação deles. O livro de Juízes é a história de Israel em um de seus pontos mais baixos da história, ou seja, uma história de Israel de forma difícil e terrível, porque você pode ver o registro de divisão, de crueldade, de apostasia, de guerra civil e de vergonha nacional, e de abandono do povo ao nosso Senhor e Salvador Deus Todo-Poderoso. Bom, hoje nós iremos estudar o livro de Ruth. E é necessário você compreender que o livro de Ruth é o mesmo contexto do livro de Juízes, porque ainda era o mesmo período, e os juízes que julgavam o povo de Israel. Então, quando você abre a palavra de Deus no livro de Ruth, capítulo 1, diz: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá saiu
saiu a habitar em terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Você aqui vê o início da história do livro de Ruth, como se dá. Que a graça do Senhor Jesus Cristo possa aplicar a palavra dele em nossos corações e para a glória e louvor do nosso Deus. Porém, o livro de Ruth é uma história totalmente diferente da história do livro de Juízes. Porque a história do livro de Juízes é uma história de divisão, crueldade, apostasia, guerra civil e vergonha nacional. Porém, o livro de Ruth é uma história de amor. O livro de Ruth é um poema em um período de calamidade na história do povo de Israel, como acontece no nosso dia, dos nossos dias. Vivemos dias difíceis de calamidade, vivemos em tempos conturbados. Eles estavam vivendo em um momento muito difícil. Havia fome na casa do pão, em Belém. E em meio a essa fome, o marido de Noemi decide ir morar na terra estranha, de povo estranho, de povo que não adorava a Deus. E falando em coisa estranha, é muito estranho a escassez de alimento em Belém, cujo nome significa casa do pão. No Antigo Testamento, muitas vezes a fome era a evidência da disciplina de Deus por causa do pecado do seu povo. Então falta pão na casa do pão. Quando as dificuldades surgem em nossas vidas, podemos tomar algumas atitudes, tomar algumas posições, suportar a dificuldade, fugir da dificuldade ou usar a dificuldade em nosso favor. E, na verdade, a família de Noemi, por causa do seu marido, eles decidem fugir da dificuldade. Precisamos, em meio à dificuldade, tomar uma posição, suportar a dificuldade, fugir ou usar a dificuldade em seu favor. Talvez você hoje está passando por uma dificuldade onde todo mundo está passando. Você precisa, em nome de Jesus, tomar uma decisão em meio a essa dificuldade, e a decisão que você tomar deve ser centrada em Deus. O livro de Ruth, o seu tema-chave é: em sua providência Deus conduz e abençoa aqueles que confiam nele. Ou seja, em sua providência Deus conduz e abençoa aqueles que nele confiam. E o versículo base é Ruth 2, verso 12. Esse livro é dividido em 4 partes. A primeira é a tristeza, Ruth chora. A segunda divisão é serviço, Ruth trabalha. E a terceira divisão é submissão, Ruth espera. E a quarta divisão é satisfação, Ruth se casa. Meus irmãos, é necessário entender que essas 4 divisões giram em torno de Ruth, mas ela não é o personagem principal. O personagem central é Jesus Cristo, o Senhor Deus Todo-Poderoso, e o que o nosso Deus faz na vida de Ruth. Esse Deus que trabalha, aceita, restaura e transforma. Uma pessoa que tinha tudo para dar errado, ele muda totalmente a sua vida e a sua história, porque Deus é um Deus que ama. Ele amava a Ruth, o nosso Deus nos ama. E na história da nossa vida,
O personagem central é o nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. A primeira divisão do livro de Ruth, Tristeza, Ruth chora, que está no capítulo 1, essa primeira divisão tem mais 3 divisões. Primeira, Noemi tenta fugir de suas dificuldades, Noemi tenta encobrir os seus erros e Noemi fica amargurada com Deus. A primeira é Noemi tenta fugir de suas dificuldades. Que dificuldades? Não é Noemi em si, é a sua família que tenta fugir da escassez de pão, da fome, da qual a sua cidade está vivendo. Então, seu marido Elimeleque tomou uma decisão errada quando decidiu deixar o seu lar. E isso você vai encontrar no verso 1 ao verso 5. Ele toma uma decisão errada. E quantos têm tomado decisões erradas e atrapalhado a sua vida? O que faz uma pessoa tomar uma decisão errada? No caso de Elimeleque, ele viveu pela aparência e não por fé. Ele olhou mais a situação da qual ele estava vivendo e passando, e a sua cidade, e a sua família, sua cidade de Belém. Então ele olhou mais para a aparência. Ele se concentra mais na necessidade física e não leva em conta a necessidade espiritual. E ele honra o inimigo, não o Senhor. Precisamos, nas tomadas de decisões da vida, para não tomar decisões erradas, precisamos, em nome de Jesus, viver por fé. Precisamos valorizar as questões espirituais da vida. E precisamos aprender a honrar o Senhor, não o nosso inimigo. E no caso, o inimigo do povo de Israel, de forma bem clara, é dos moabitas. Ele sai da sua cidade e vai para a terra de Moabe. Algo que desagradava totalmente a Deus e os princípios de Deus. Na primeira divisão, a segunda divisão da primeira divisão diz: Noemi tenta encobrir os seus erros. E é muito claro, isso vai no capítulo 1, do verso 6 ao verso 18. Quando o seu marido morre e os seus 2 filhos, a tristeza é muito grande. E como ela voltaria para sua terra amarga e triste. Então ela despede as suas noras, tentando influenciar para que elas possam voltar para sua família e para os seus falsos deuses. Noemi, sendo uma mulher de Deus, ela deveria se preocupar com as questões espirituais de suas noras, e ela não leva em consideração isso. Em vez de estar quebrantada, Noemi sente-se uma amargura imensa. E ela volta para sua terra, que é a terceira divisão. Noemi fica amargurada com Deus. Do capítulo 1, do verso 19 ao 22. Ela sente uma amargura terrível, é claro, não minimizando a sua dor e o seu sofrimento, em virtude da perda do seu marido e dos seus 2 filhos. Ela ficou muito amarga e ela atribuía isso a Deus. É interessante que Deus demonstra o seu amor e misericórdia e bondade na vida de Ruth, porque Ruth era de um outro povo e Deus age de misericórdia aceitando a Ruth, como quando a lei dizia que ele não deveria aceitar. Deuteronômio 23:3. Mas o amor de Deus é de uma forma incomparável. A frase de Ruth a Noemi é uma frase linda, é uma frase de aceitação a Deus. O teu Deus
é o meu Deus. Podemos ver que Noemi estava amarga ou amargurada com Deus, mas havia em Ruth uma disposição a servir a Deus, a entregar a sua vida a Deus. Assim Deus começa a operar a sua graça na vida de Ruth. Essa história é uma história muito linda, porque a história de Ruth, narrada na Santa Escritura, começa com a morte do marido, mas termina com o nascimento de um bebê. Suas lágrimas serão transformadas em vitória. O nosso Deus é um Deus que transforma toda e qualquer situação. Por mais que a sua história hoje é uma história de tristeza, Deus pode reverter toda e qualquer situação. Deus pode mudar a sua história. A segunda divisão do livro de Ruth, serviço. Ruth trabalha. E essa divisão está no capítulo 2, irmãos. E essa divisão tem mais 3 divisões. O novo começo, fé, capítulo 2, do 1 ao 3. O novo amigo, amor, capítulo 2, do 4 ao 16. Uma nova atitude, esperança, capítulo 2, do 17 ao 23. Então, a primeira divisão da segunda divisão é um novo começo, fé, que vai do capítulo 2, do 1 ao 3. É muito importante que todos nós possamos aprender a viver por fé. Havia uma tradição entre o povo judeu que eles deveriam deixar parte da plantação para os pobres. E também a espiga que caía no chão não pegava, deixava para quem tinha necessidade. E Ruth vai cedo ao campo. E isso é uma atitude de fé, apesar de entender a compreensão da bondade que Deus tinha deixado para com o povo. Ela vai por fé que vai encontrar alguma coisa. Devemos aprender a viver com fé no Senhor, constantemente. E nos dispor a trabalhar sempre. Tem um provérbio que diz assim: Deus ajuda quem cedo madruga. É nesses momentos da história de tristeza que precisamos ter mais empenho e trabalhar cada vez mais. É interessante que o nosso Deus, ele providencia todas as coisas. E lá no campo, Ruth encontra Boaz, parente de Elimeleque, sogro de Ruth. O Senhor, ele tem sua maneira de trabalhar de uma forma extraordinária, de um jeito do qual nós não compreendemos. A operação providencial de Deus em nossas vidas, ao mesmo tempo, isso é um mistério de Deus, mas Deus sempre age. É muito importante entender que em toda situação, Deus está trabalhando. Inclusive na situação da qual nós, como nação e mundo, estamos vivendo, Deus está trabalhando conosco. Deus está trabalhando em nós e Deus está trabalhando por nós e realizando o propósito da sua graça em nossas vidas. E a segunda divisão dessa segunda divisão, um novo amigo, ou seja, amor, do capítulo 2, do 4 ao 16, podemos ver que devemos viver pelo favor de Deus, pela graça de Deus. Então, quando Ruth sai naquela manhã, irmãos, ela não sai para procurar alguém, mas ela sai confiada no Senhor Deus Todo-Poderoso, que dirige a vida e dirige a história. Quando você lê Ruth 2, verso 11, dá a entender que Boaz já havia ouvido falar de Ruth, mas estava prestes a conhecê-la pessoalmente
e pela providência de Deus, aquele dia é o dia sobremodo oportuno para isso acontecer. Observe agora as evidências da graça de Deus de forma que Boaz se relaciona com Ruth. Boaz tomou a iniciativa, verso 8. Boaz falou com Ruth, o verso 8. Boaz prometeu proteger Ruth e suprir suas necessidades, verso 9, 14 e 16. E Boaz animou Ruth, verso 10 ao 13. Boaz providenciou tudo para que Ruth fosse farta, verso 14 e verso 18. A terceira divisão dessa segunda divisão do livro de Ruth fala sobre uma nova atitude, esperança. Devemos viver sempre em esperança. E do capítulo 2, do 17 ao 23, você vê isso. Ruth trabalhou o dia todo com um coração alegre e cheia de esperança. Ruth não era apenas uma trabalhadora diligente, mas era uma trabalhadora cuidadosa. Devemos ter esperança em dias melhores e devemos trabalhar segundo o que Deus propôs no nosso coração, de forma diligente e cuidadosa. Podemos entender que Deus e a nossa esperança não está nos nossos governantes, mas a nossa esperança está em Deus. Agora ouvimos uma palavra dos lábios de Noemi totalmente diferente da forma quando ela chegou na sua casa, na sua terra. Noemi, ela chegou com amargura, ao tal ponto de dizer, não me chame mais Noemi, mas amarga, Mara. Irmãos, agora no verso 19 e verso 20, você vê Noemi bendizer ao Senhor. Ela não apenas abençoou o benfeitor de Ruth, como também bendiz ao Senhor. Passou da condição de amarga ou de amargura para uma condição abençoada. É muito importante entendermos isso. É claro que Noemi, conhecedora da lei, ela começa também a explicar a Ruth a respeito do resgatador, da lei do levirato, Levítico 25, do 47 ao 55, para que Ruth tivesse consciência que tudo aquilo que estava acontecendo era a condução da mão de Deus. Talvez você conheça alguém que serve ao Senhor e por ter se distanciado de Deus, o seu coração se tornou duro, insensível e amargo. Mas Deus pode mudar toda e qualquer situação, porque Ele é Deus e Ele é um Deus que trabalha. Assim como trabalhou na vida de Noemi e na sua atitude, Ele pode trabalhar na vida e no coração de todos aqueles que desviaram do propósito de Deus, que é bendizer, louvar e engrandecer o Deus soberano, o Deus que dirige a história, o Deus que trabalha, o Deus que age, o Deus que manifesta a tua graça com poder e glória. A esse Deus deve ser louvado continuamente, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Irmãos, é importante entender a terceira divisão do livro. A terceira divisão começa com submissão. Ruth espera. E está no capítulo 3. Essa terceira divisão tem mais 3 divisões. Ruth se apresenta a Boaz, 3 do 1 ao 7. Ruth é aceita por Boaz, 3 do 8 ao 15. E Ruth espera Boaz agir, 3 do 16 a 18. Essa terceira divisão, submissão, Ruth espera, é todo o capítulo 3. E esperar é uma coisa muito difícil. Nenhum de nós gostamos de esperar.
Esperar leva à inquietação, mas a atitude de submissão é a atitude da qual nós devemos nos colocar continuamente diante de Deus, esperando a sua santa providência. A primeira divisão da terceira parte, Ruth se apresenta a Boaz, no capítulo 3, do verso 1 ao verso 7. Há toda uma preparação de Ruth para se apresentar. É claro que Boaz já conhecia Ruth, nós falamos isso no capítulo 2, mas há aqui uma preparação, por ordem de Noemi, para se apresentar como alguém que estava querendo ser resgatada por ele. É importante lembrar que a figura do resgatador é a ideia de Cristo, que ele é aquele que nos resgatou, ele é aquele que nos amou, ele é aquele que cuida de nós. É claro que nós devemos ir a Deus da maneira da qual estamos, porém, quando temos um encontro com Deus, devemos, então, se apresentar ao trono da graça, sempre com as nossas mãos limpas, ou seja, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. E nessa preparação de Ruth, ou que Ruth se apresenta, tem cinco formas. Capítulo 3, parte A, ela primeiro se lava. Depois, o capítulo 3, parte B, ela se unge. Aqui a ideia de ungir não é uma consagração, é a ideia de se perfumar, que o povo se perfumava com óleo, e ela troca suas roupas. 3C, parte C, e ela se apresenta a ele. Versículo 4, perdão. E o 5, ela promete obediência. Então, ela faz tudo o que a sua sogra ensinou para que Boaz pudesse entender e compreender que ela queria ser resgatada por ele. Ele fosse o seu resgatador. E Ruth é aceita por Boaz, segunda divisão da terceira parte, ela é aceita por Boaz, capítulo 3, do 8 ao 15. E Ruth, então, ela espera o que Boaz tem a falar, o que Boaz tem a dizer. Quando você lê o verso 10 do capítulo 3, você vê que Boaz, ele não tomou iniciativa, e ele não tomou iniciativa nenhuma porque imaginava que um outro parente mais novo pudesse tomar essa posição, ela pudesse querer alguém mais jovem. Boaz já era uma pessoa de uma certa idade, e talvez isso responda a sua pergunta, porque Ruth não esperou que Boaz pedisse ela em casamento. E a verdade, ele não esperou porque ele não imaginava que ela iria querê-lo. Enquanto isso, havia a ação de Deus na vida de Boaz e de Ruth. Nós sabemos que o pai de Davi nasce desse encontro extraordinário e dá seguimento à família da qual Jesus Cristo vai nascer. Ruth é a terceira divisão da terceira parte. Ruth espera Boaz agir. Do verso 16 a 18, é claro que ela é aceita por Boaz, e você vê isso já desde o 8 ao 10, mas ela espera Boaz agir. E quando você lê o verso 15 ao 17, você vê que Boaz, ele dá presentes a Ruth, e quando você lê o verso 18, você vê que Boaz, ele tem uma preocupação imensa com a Ruth. Desde o momento onde ele coloca a sua capa sobre Ruth, já há um sinal de posse e de domínio e dela ser dele. Essa é uma situação maravilhosa onde todos nós também experimentamos de um resgatador, o Senhor e Salvador Jesus Cristo,
onde não fomos nós que tomamos a iniciativa, mas ele tomou a iniciativa de ir até nós e de se entregar para que eu e você pudéssemos ter vida. E através do seu sangue, nós somos remidos e resgatados por ele. Então podemos ter certeza e esperança em salvação. Então, espere em Deus, que ele certamente agirá com seu poder e graça. Deus é um Deus que te ama, é um Deus que te abençoa, é um Deus que se preocupa com você. A quarta divisão do livro, satisfação. Ruth se casa, está no capítulo 4, e Ruth se casa com Boaz. Boaz resgata Ruth, é a primeira divisão dessa quarta parte, do capítulo 4, do verso 1 ao 10. A segunda divisão dessa quarta parte, o povo abençoa Ruth, do verso 11 ao verso 12, e Deus dá um filho a Ruth e a Boaz, do verso 13 ao verso 22. Deus é um Deus que muda a história, e o capítulo 4 demonstra essa situação, também a quarta divisão do livro. O livro de Ruth começa com 3 funerais, mas termina com um casamento. O capítulo 4 concentra-se em 3 pessoas: um noivo, uma noiva e um bebê. Esse bebê tem o nome de Obed, que foi o avô de Davi, e que foi uma bênção de Deus para a vida de todo Israel, para a vida da sua família, principalmente para Boaz e Ruth. Foi uma bênção de Deus para a vida de Noemi, foi uma bênção de Deus para a sua nação. Quando Boaz resgata Ruth, segue toda a cerimônia ritualística, no verso 1 ao 10 você pode ver isso, da qual deveria ter, e depois você vê o povo abençoando Ruth, no verso 11 ao 12, e Deus dando um filho, Obed. A maior bênção que um casamento pode ter é a satisfação de uma continuidade. Deus é aquele que dá continuidade à nossa história. Deus é aquele que transforma a nossa história. A nossa história não acaba quando acontece um dissabor, porque o nosso Deus tem todo o controle e toda a direção, e ele age segundo a sua santa vontade. E eu quero terminar esse estudo orando por você, para que Deus possa mudar a sua história, para que Deus possa dar um novo recomeço à sua vida, para a glória, louvor, adoração e magnificação do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, abençoa o teu servo, a tua serva, com toda sorte de bênçãos espirituais, que o Senhor, assim como transformou a vida de Ruth e Noemi, o Senhor possa transformar a história de cada um dos quais estão necessitando de um novo começo, precisando de esperança, precisando tranquilizar o seu coração e esperar em Deus, precisando experimentar de um momento de satisfação. O Senhor venha transformar e agir com seu poder e graça, assim como o Senhor agiu no passado. Faz de novo na vida e na família do teu servo, em nome de Jesus. Amém e amém.